Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 9 de março, primeiro domingo da Quaresma. O Evangelho do primeiro domingo da Quaresma sempre é o Evangelho das tentações que Jesus sofreu no deserto. Escutaremos neste domingo o capítulo 4 de São Lucas, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará os seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é um daqueles evangelhos que nos deveriam, ao menos de início, deixar-nos escandalizados. Afinal, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado? Exatamente. E não se trata de uma tentação qualquer. Após um tempo completo de jejum, pois o número 40 na linguagem bíblica indica uma experiência completa, com princípio, meio e fim. E assim Jesus, na oração e no jejum, exatamente quando deviam faltar a ele as suas forças físicas, é quando surge o tentador. Os racionalistas, me desculpem, mas não foi uma abstração que fez a Jesus as 3 propostas maliciosas. A tentação que Jesus enfrentou não decorre de uma natureza inclinada ao mal, como a nossa natureza é inclinada. Somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, para depois também sofrermos as tentações do maligno. E também as tentações que Jesus sofreu não foi uma espécie de alucinação comum às mentes doentias, tampouco partem de uma estrutura social viciada, pois Jesus se encontrava na solidão do deserto. Logo, é realmente um encontro de Jesus com alguém que se posiciona na contramão da missão que o Pai reservara ao Filho encarnado. Trata-se do tentador, o pai da mentira, como o próprio Jesus o chamou no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Ele é o pai da mentira, cristalizado no mal desde
o momento em que se revoltou contra o Criador e inimigo de todo o bem. No entanto, em sua insondável providência, misteriosa providência, Deus sabe usar até das tentações para nos exercitar no amor e na verdade. Tanto que na oração do Pai Nosso, Jesus não nos ensinou a pedir que sejamos livres das tentações, mas apenas que o Pai não nos deixe cair em tentação. Logo, as tentações hão de servir para cimentar a nossa opção por Deus e fortalecer a nossa vontade de adorar e servir a Deus. É preciso aqui até dizer algo, queridos irmãos e irmãs. Se não fossem as tentações em nossa vida, se não fossem também as provações e os sofrimentos da caminhada, nem lembraríamos de Deus. Seríamos capazes de passar por este mundo sem nem mesmo olhar para o céu e dirigir ao Pai Celestial alguma pequena prece. As tentações, as provações da vida, os sofrimentos que batem na porta da nossa vida nos levam para Deus e podem fortalecer a nossa fé. Como escreve Santa Teresa de Ávila, com muita frequência me atormentam estes espíritos malditos, mas inspiram-me muito pouco temor, porque vejo muito bem, eles não podem mexer-se sem a permissão de Deus. Saibam-no bem, todas as vezes que nós os desprezamos, diminuem as suas forças e a alma adquire sobre eles tanto mais império. Eles só têm forças sobre as almas covardes e tíbias que lhes entregam as armas. Assim o demonstrou Jesus ao repelir o tentador e voltar do deserto bem preparado para o início de sua vida pública. Dali em diante, os maus espíritos tremerão em sua presença e obedecerão prontamente a sua voz de comando. Por isso, em vez de ficarmos nos perguntando por que Deus nos permite ser tentados pelo mal para complicar nossa vida neste mundo, em vez de ficarmos com estas perguntas e questionamentos que não nos levarão a lugar algum, saibamos aproveitar as tentações que passamos, as provações que sofremos na vida, para renovar cada vez mais a nossa decisão de amar e servir a Deus. Repito o que eu já disse. Se não fossem as tentações do mal na nossa vida, talvez nunca procuraríamos a Deus. Que este primeiro domingo da Quaresma nos impulsione com uma fé ainda mais firme a continuarmos este caminho quaresmal pela oração, pela penitência e também por uma escuta mais atenta da palavra de Deus, caminharmos em direção à Páscoa do Senhor. Deixar que o homem velho, a criatura velha, morra, para que na Páscoa ressurja o homem novo, a criatura nova em Cristo. Porém, essa graça não vai acontecer sem lutas, sem enfrentarmos as tentações do mal. Mas a grande boa nova do Evangelho de hoje, deste primeiro domingo da Quaresma, é que não estamos sozinhos nesta luta. Jesus se permitiu passar pelas tentações de Satanás e as venceu para mostrar duas coisas para nós. Primeiro, que não estamos sozinhos na luta contra o mal. Jesus luta ao nosso lado se contarmos com a ajuda dele. Segundo, Jesus se permitiu enfrentar as tentações do mal e vencê-las
para nos ensinar também como vencer estas tentações. Será pela oração? Será pelo jejum? Será pela palavra de Deus? Os meios que Jesus usou para vencer as tentações de Satanás. Que saibamos fazer uso destes meios espirituais que Jesus deixou para a sua igreja. Só está entregue ao mal quem quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia do Senhor para você e para toda a sua família.